O que é um elemento químico? Um elemento químico é o conjunto de átomos que tem o mesmo número de prótons no núcleo. Como assim? Todo elemento químico que tiver um próton no núcleo é o elemento químico hidrogênio. Ok? Então, todo elemento químico, todo átomo que tiver um próton no núcleo é o elemento químico hidrogênio. Então, elemento químico, conjunto de átomos que tem o mesmo número de prótons no seu núcleo. A partir de elemento químico, que nós representamos lá na tabela periódica, opa, o O é o oxigênio, o N é o nitrogênio. Então, todos eles vão ter, por exemplo, o oxigênio. O número de prótons que ele tem no seu núcleo é 8. Então, todo átomo que tiver 8 prótons no núcleo é o elemento químico oxigênio. Percebe que o número de prótons, que nós vamos depois chamar de número atômico, ele é a identidade de um elemento químico. Consequentemente, a identidade do átomo é quem diz ele é. Todo mundo que tiver 1 é o hidrogênio. Todo mundo que tiver 8 é o oxigênio. Para vocês terem 2 exemplos aí. Ok, então como eu posso representar um elemento químico? Como eu posso representar um elemento químico? Eu vou representar o elemento químico assim. Coloquei o X aqui, mas pode ser qualquer letra. Pode ser o Na, que é do sódio. Pode ser o O, que é do oxigênio. Professor, e por que o oxigênio começa com O, mas o Na, que é o sódio, começa com Na e não com S de sódio? Porque a representação na tabela periódica dos elementos químicos é com as suas iniciais de como se escrevem em latim. Então, coincidentemente, em latim, oxigênio se escreve com O, mas o sódio não. Ok? Tá? Por exemplo, ouro, em português, com O, mas em latim é áureo. Então, por isso que ouro é AU. Professor, e por que tem alguns elementos que é só uma letra e tem outros elementos que usam 2 letras na sua sigla do elemento químico? Por quê? Se eu já usei, por exemplo, o C por carbono, quando eu vou representar o cálcio, eu não posso mais usar só o C. Então eu uso a próxima letra, só que em minúsculo. Ok? Então quando vocês veem um elemento, por exemplo, o cobalto, opa, eu não posso mais usar o C, porque o C sozinho é do carbono. Opa, então eu vou usar a próxima letra, que é o O, minúsculo. É diferente de quando vocês veem assim, ó, CO. Opa, se os dois estão maiúsculos, são 2 elementos químicos diferentes. No caso, o carbono e o oxigênio. Perfeito, é isso aí. Show. Então vamos entender. Então, o X aqui é como se fosse um elemento químico. Em cima sempre vai ser o número de massa. O que é o número de massa, professor? É como se fosse o peso do elemento químico. É o peso do elemento químico. E o que é número atômico que o senhor representou pela letra Z? O número atômico é o número de prótons do elemento químico. Ok? Professor, e como é que eu sei qual é a massa do elemento químico? É só eu somar o número de prótons, que eu represento aqui pela letra Z, que é a mesma coisa que número atômico, mais o número de nêutrons. Então, dentro do núcleo de um átomo, eu tenho os nêutrons e os prótons. Eu tenho prótons, que é de carga positiva, e eu tenho os nêutrons que não têm carga. E na eletrosfera, eu tenho os elétrons. Ok? Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais de elétrons. Tá, então, massa é igual ao número de prótons, número de elétrons. A partir dessa fórmula, eu consigo fazer atividades para descobrir qual é o número de massa. É só eu te dar o número de prótons e de nêutrons. Ah, eu quero descobrir o número de nêutrons.
Se eu tiver massa, é só subtrair massa de número de prótons, que eu vou achar nêutrons. Se eu quero achar o número de prótons, é só subtrair massa de nêutrons, que eu vou achar o número de prótons, e assim por diante. Show? Uma coisa interessante, em o número de... quando eu vou falar de íons, eu entendo que primeiro um átomo é neutro. Eu considero um átomo neutro. O que é considerar um átomo neutro? Considerar um átomo neutro é que ele tem o número de prótons igual ao número de elétrons. A carga dele positiva é igual à carga negativa. Opa! Então se eu falei que um elemento tem 1 de prótons, quantos elétrons ele tem? 1. Se eu falei que ele tem 8 prótons, quantos elétrons ele tem? 8. Então isso é um átomo neutro. Entretanto, a gente sabe que na natureza, exceto os gases nobres, nenhum elemento químico é encontrado sozinho. Eles fazem ligações químicas. E ao fazer ligações químicas, eles podem perder elétrons ou ganhar elétrons. E olha aqui, atenção, você só perde, dá, ou você só ganha ou recebe elétrons. Você nunca dá prótons, nunca dá carga positiva. Porque se você perder carga positiva, lembra que é a identidade dele? Ele deixa de ser aquele elemento químico, que é o que nós vamos ver na radioatividade. O elemento químico, se ele mudar o número atômico dele, ele deixa de ser aquele elemento para ser outro. Então aqui, quando vocês verem, vocês vão ver que eu perco elétron às vezes, eu ganho elétron às vezes, mas o número atômico, que é o número de prótons, permanece igual. Então tá, então vamos usar um exemplo. Se eu digo que um átomo lá, ele tem 11 prótons, quantos elétrons ele tem? 11, perfeito, 11. Isso é um átomo neutro. Só que aí, esse átomo, ele perdeu um elétron. Quando nós formos ver ligações químicas, nós vamos entender por que ele perdeu um elétron. Ele perdeu um elétron. Opa, se ele perdeu um elétron, você concorda que ele continua com 11 prótons? O que ele perdeu foi elétron. Quantos elétrons ele tem agora? Opa, gente, esse átomo agora ele tem mais carga positiva ou negativa? Positiva. Então eu digo que ele perdeu elétron, eu digo que ele formou um cátion. Perdeu um elétron, ele formou um. Então eu vou representar assim, ó, Na, que é um exemplo que eu estou dando, o Na mais. O que significa esse mais? Significa que ele tem uma carga positiva a mais do que a negativa. Professor, e se ele perdeu 2 elétrons? Opa, se ele perdeu 2 elétrons, você concorda que ele vai ficar com 2 cargas positivas a mais do que a negativa? Então vocês vão poder ver esse exemplo aqui, ó. Ca2+. O que esse 2+? Está somando alguma coisa? Não está somando. Ele perdeu 2 elétrons, então ele tem 2 cargas positivas a mais, 2 cátions, ok? E um exemplo aqui para finalizar. Al3+. Opa, quantos elétrons ele perdeu? 3. Então ele tem 3 cargas positivas a mais do que a negativa, porque ele perdeu 3 negativas. É por isso. Show! Se tem alguém que perde, se tem alguém que dá, é porque tem alguém recebendo, tem alguém ganhando. Concorda comigo? E é isso mesmo. Tem gente que ganha elétron, tem átomos que ganham elétrons. Opa! Rapidinho. Ele tinha 11 prótons. Se ele tem 11 elétrons, se ele ganhar um elétron, ele fica com 11? Ele fica com 12. Se ele fica com 12, você vai representar assim, ó. Ó, por exemplo, o Cl menos. Isso quer dizer que ele tem um elétron a mais. A mais, ele ganhou um elétron. Se ele representar 2 menos, ele tem 2 elétrons a mais. Não é a menos.
O sinal, gente, o sinal de mais e menos, ele diz o que você tem a mais. Entende? O que você tem a mais. Se é um negativo, você tem mais um elétron. Se é positivo, você tem mais um positivo. Show? Vai lá, vai lá.